Nós vamos falar sobre escola e família. É muito importante, né? Para a gente entender qual é o impacto que as duas podem provocar quando atuam juntas. Então hoje, eu, Luiz Laurelli, diretor educacional do Isaac, vou ter o prazer imenso de conduzir o nosso Café com Isaac. Pegue o seu cafezinho e venha conosco, tá? Bom, hoje nós temos uma convidada especialíssima, porque ela trata profissionalmente desse tema, que é o tema de olhar para essas famílias, olhar para essas crianças, ver como isso impacta na aprendizagem, né? O quanto melhora, o quanto piora a aprendizagem quando não está conectado família e escola. Está conosco aqui a Maia Aigelman, acertei? Aigelman, isso mesmo. Eu prometi para ela que eu ia acertar o nome dela, e acho que acertei, tá? Então, ela é uma pessoa muito importante no tema, e nós temos um prazer enorme de recebê-la aqui para a gente fazer essa discussão que eu sei que é muito importante para você que nos assiste. Luiz, Maia, obrigada por essa introdução, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com o Isaac para a gente falar sobre esse assunto tão importante que é a conexão da escola e da família. E para quem não sabe, eu sou pedagoga e educadora parental. Já fui também proprietária de escola por alguns anos e estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente conversar sobre esses temas assim, que permeiam a nossa vida. E eu espero que esse vídeo, esse conteúdo ajude a comunidade escolar a ter um olhar mais centrado para a infância. Oh, muito, muito legal, né? Ela já deu uma introdução das boas, né? Porque esse olhar para a infância é muito importante, porque a gente sabe que nós precisamos ter adultos que sejam aqueles adultos que façam a diferença. Num país como o nosso, isso é fundamental. Bom, então vamos lá, vamos conversar e vamos em frente. A gente queria que você tratasse de uma questão muito importante para a gente. A gente queria que você comentasse alguma coisa que você acha que gera impacto positivo nessa relação entre família e escola. Então, na sua trajetória, você deve ter muitas histórias para contar. Conte uma para a gente começar a nossa primeira conversa. Eu acho que é importante a escola lembrar que quando o pai chega na escola, quando as famílias chegam na escola, eles não vêm com aquela memória tão marcante da própria infância. Eles estão vindo de um lugar diferente agora, né? Estão entrando nessa escola como pai, como mãe, como adulto cuidador primário. E a gente, como gestor escolar, precisa lembrar que eu preciso resgatar essa conexão com esse adulto e lembrar um pouquinho do processo escolar, né? Então, na minha experiência como gestora, como diretora pedagógica, eu tinha esse cuidado de trazer temáticas para lembrar esses adultos como que é o processo, enfim, da criança na sala de aula, dos processos de alfabetização, de tudo aquilo que a criança vai vivenciar, porque foge um pouco da realidade do adulto, que está ali já no mundo do trabalho, performando, fazendo tudo, e esquece um pouquinho de desacelerar e lembrar que a criança está num ritmo dela, e que o que a gente precisa fazer é respeitar esse ritmo o máximo que for possível, porque isso vai fortalecer e maximizar o aprendizado dela. Então, fazer palestras, enfim, a gente vai falar mais um pouquinho depois sobre isso, então não vou contar muito a respeito, mas assim, ter essa consciência, eu como gestora escolar, como que eu posso convidar essa comunidade, como é que eu posso ajudar esses pais a se conectarem mais com o mundo da infância, que às vezes está um pouquinho distante do dia a dia do adulto. Nossa, você fez eu fazer uma viagem agora, porque eu comecei a lembrar quando eu fui, o meu começo de escola foi no primeiro ano, naquela época eu chamava primário, né? E eu tinha uma professora que chamava Dona Leda. E a Dona Leda, eu tinha sonhos terríveis com a Dona Leda, porque a gente não podia errar. A Dona Leda, eu sonhava que ela vinha com um lápis vermelho gigante atrás de mim para me fazer um X, né? Então, quantos recreios eu perdi por causa da Dona Leda. Mas isso que você... E a minha mãe só me acompanhou o primeiro dia na escola. Depois eu sempre fui sozinho na escola. Então isso me trouxe uma memória que eu acho que muitas crianças têm, que nem sempre a família acompanha a criança até a escola, frequenta a escola, né? E quando você fala
da importância da conexão, eu creio que todos sabem o quanto é importante essa conexão, né? Porque nós hoje somos adultos, mas um dia nós somos criança. E muitos adultos não querem perder a criança que tem dentro de si, né? Tem síndrome de Peter Pan, né? Alguns. Né? Mas muito bom. Agora, esses impactos que a gente fala, né, que são importantes e tal, você poderia qualificar 3 impactos que você considera como fundamentais? Eu vou até pegar o gancho do seu relato, que você acabou de trazer aqui, desses sonhos que você tinha quando você era pequeno. E aí, claro que você contando, a gente até ri desses acontecimentos, mas eu fico pensando como é que a criança se sentiu nesse momento, né? Como é que a criança estava em termos emocionais e fisiológicos, porque se uma criança tem até sonhos, né, com o professor que está, enfim, correndo atrás e gerava esse medo, isso me faz pensar o seguinte: o nível de cortisol estava elevadíssimo. A criança estava num ambiente que não proporcionava segurança, e sim medo. E aí, em termos neurológicos, o que a gente sabe é que quanto mais seguro for o ambiente escolar, melhor é o aprendizado. E a conexão de comunidade, né, da comunidade escolar, da escola, né, com os pais é fundamental justamente nesse sentido, sabe, Luiz? Da gente entender que se eu como pai e a escola se unir para proporcionar para a criança, né, para o adolescente, enfim, a melhor experiência pedagógica possível, eu vou levar isso em consideração. E eu vou pensar assim, poxa, eu preciso estudar, me aprofundar e proporcionar para os meus alunos uma experiência positiva, para que esse aluno tenha pesadelos em casa, para que ele não sinta que ele não possa errar, porque qual aprendizado vai acontecer se não houver liberdade para errar e para acertar, né? Então, certamente, esse é um dos pontos que eu quero trazer aqui hoje, da importância da escola e dos pais perceberem, quanto mais a gente focar o nosso olhar na infância, melhor a gente vai poder providenciar esse ambiente acolhedor, respeitoso, que vai maximizar o aprendizado, né? Acho muito importante trazer isso. E outra coisa importante também é que essa interação da escola com os pais pode antecipar necessidades da criança, né? Inclusive de coisas básicas como enfim, se a criança tem alguma dificuldade de aprendizado, ou se ela talvez não está nem enxergando bem o suficiente, assim como questões mais íntimas da família, né? Então, se existe uma confiança entre essa comunidade, entre a escola e os pais, eles podem chegar e falar assim, olha, a gente está passando por uma situação assim, assim, assado, então provavelmente a criança vai manifestar isso de alguma maneira aqui, e essa informação é importante, porque se a gente não sabe dessas coisas, né, nós que estamos na escola, ou de quando eu estava na escola, às vezes a gente é pego de surpresa e fica, o que está acontecendo com essa criança? E essa informação vai nos fortalecer mais uma vez em acolher essa criança e proporcionar para ela um ambiente acolhedor, que é o que ela realmente precisa nesse contexto, né? E aí mais um terceiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que às vezes a gente nem valoriza tanto, que é a construção de comunidades fora da escola também. Então, se a escola e os pais conseguem construir uma comunidade de acolhimento, de confiança, onde todo mundo sente a vontade, o que vai acontecer? Novas amizades vão surgindo, não só entre as crianças, mas entre os pais também. E é mais do que tudo, gente, como hoje estamos todos tão isolados, né? Família nuclear, distante dos demais familiares, está todo mundo um pouco isolado. Quão importante é criar essas tribos das quais a gente se sente pertencentes. E isso pode acontecer muito dentro da escola, amizades que vão florescendo. Eu tenho várias amigas que eu fiz sendo mãe, e aí meus filhos fizeram amizade com alguém na escola, eu me tornei amiga daquela mãe e a gente tem amizade até hoje. E isso é muito importante para a criança, porque olha só, vamos olhando para a criança mais uma vez. Um ambiente em casa acolhedor, na escola e fora da escola também. Então tudo isso a gente pode proporcionar nessa interação saudável entre a escola e os pais. Muito legal, né? Essa ideia de explorar a comunidade, no melhor sentido da palavra, né? Porque é comum unidade. E a unidade aí é a criança. A criança é única, mas várias crianças compõem um todo desse ambiente escolar. E a questão da segurança. Puxa, como é importante isso, a criança se sentir segura dentro da escola, em sua casa, e a gente tem tantas histórias que a gente ouve, né, que as crianças hoje passam por muitas dificuldades dentro da própria casa, seja por conta de um pai violento, de uma mãe que muitas vezes se coloca de forma ausente, né? Então é tão importante. E dentro da escola, essa sintonia, porque quando não há essa sintonia é um problema, né? Quer dizer, é como se eu tivesse uma orientação
de um jeito e uma outra orientação de outro jeito, né? E essa criança deve ficar um pouco confusa diante dessa circunstância. O que talvez possa acontecer é que a criança vai se adaptar em cada ambiente, né? Mas eu acho que isso não é uma coisa realmente positiva. O que a gente precisa começar a pensar é como é que eu consigo proporcionar segurança nos espaços que essa criança frequenta, né? Isso é muito importante. A criança tem que ser protegida, a criança tem que ser preservada. Como eu sempre falo, né? Entre a criança e o adulto, quem é que tem o cérebro maduro? Somos nós. Então, nós que precisamos nos adequar à criança e não o contrário. Eu preciso protegê-la, proporcionar a ela segurança e não é ela que tem que facilitar as coisas pra gente, porque somos nós que podemos elaborar essas reflexões todas. E é importante a gente poder falar sobre isso. Eu fico muito feliz que a gente tem esse espaço aqui com o Isaac, porque, inclusive, a gente sabe como gestores que eu já fui, você também, quanto tempo a gente também às vezes fica fazendo coisas que não estão envolvidas com o pedagógico, né? Como a gente fica ali, às vezes preocupado, enfim, com cobranças, com a parte financeira, que é super importante, mas legal mesmo é cuidar da parte das crianças. Então, assim, o Isaac proporciona isso para os gestores escolares e é por isso que a gente está aqui também, para poder promover essa informação. Muito legal. Sabe que a Maia é uma autora de mão cheia, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, que vocês têm que ler as coisas que a Maia escreve. E num dos livros dela, ela usa uma expressão que eu adorei, que ela fala do adultismo, né? E óbvio que eu vou perguntar aqui para ela falar, porque é uma expressão que não é comum, né, utilizarmos adultismo. Sim. O que é adultismo? Eu vou explicar de uma maneira assim, muito rápida e fácil de compreender. O adultismo está para a criança, assim como o machismo que oprime as mulheres, então machismo, o racismo para pessoas negras, a homofobia para pessoas da comunidade LGBT, o adultismo para a criança. Então é um sistema de opressão na qual o adulto entende que ele tem poder e domínio sobre a criança, né? Sendo que, na verdade, somos seres de igual valor. Eu não tenho a criança como uma posse minha, pelo contrário, eu vejo que eu tenho responsabilidade sobre ela, né? E os limites que eu coloco para essa criança são limites para a segurança dela, não para impor, porque eu sou o adulto da relação, eu que tenho que... Até que parece que a criança está preocupada com o nosso poder na relação, né? Ela quer saber do espaço dela na relação. E aí eu venho trazer isso no meu livro um pouco para desconstruir os adultos, né? Porque eu não sei se você também pensa assim, mas às vezes na escola o desafio maior nem é com as crianças, assim, sabe? Às vezes é mais com os adultos. Enfim, então acho que é importante a gente se desconstruir nesse sentido. Você falou, eu lembrei de quando tem aquela fase da adaptação da criança, né? A criança não está nem aí, a mãe é que chora. Fala, não, mas ela vai ficar bem, né? E a criança já está livre, leve e solta dentro da escola. Então é inegável a questão de que esses impactos são muito importantes. Mas eu queria ainda reforçar uma questão, que é a questão da aprendizagem, né? Porque quando não tem a conexão, o quanto isso impacta a aprendizagem da criança. Ela aprende menos mesmo, ela não consegue aprender. Como é que você considera isso? Vamos lá, vou usar um exemplo bem corriqueiro, bem fácil de compreender e vai fazer muito sentido. Então, vamos lembrar aqui de um professor que a gente gostava, que a gente tinha prazer de estar com esse professor, independentemente da matéria. A gente gostava porque essa professora era acessível, divertido, enfim. Agora, vamos lembrar de um professor carrancudo, um professor mal-humorado, um professor que não fazia questão nenhuma de estar em sala de aula. Você já entra na sala e fica, hoje tem aula com fulano, né? Se a gente, vamos fazer uma analogia para o mundo adulto, se a gente vai para a faculdade, né, e passa por isso também, o nosso rendimento vai ser muito menor, porque eu já entro em sala de aula, que chato, vou ter que ficar aqui 1 hora sentada ouvindo essa pessoa que parece que não queria nem estar aqui, né? Imagina para uma criança que não tem como racionalizar tudo isso, que não tem maturidade ainda para compreender, que tem um cérebro em desenvolvimento. Mas além para essa analogia, temos também em termos neurológicos a influência, enfim, do cortisol, né? Que ele é importante, mas o excesso dele é um problema sério para o aprendizado. Então, ele vai influenciar, especialmente a área, enfim, onde acontece o aprendizado e a memória, e aí ficam lacunas de conhecimento, né? E aí é muito importante a gente ter essa informação muito viva na escola para os professores se conscientizarem, não só os professores, os adultos, a sociedade como um todo, né? De como é importante a gente manter a criança segura em termos emocionais também, não só físicos, para que ela esteja
no melhor estado emocional possível para poder aprender. Diante de tudo que nós discutimos aqui, que a Maia ilustrou de uma forma tão importante, eu fico pensando, vocês devem estar querendo saber como fazer esse negócio, como é que a escola faz, como é que a família faz, e esse como, você acha que dá pra gente discutir agora? Eu acho que a gente pode guardar um pouquinho para um episódio seguinte. O que você acha? Vamos esperar? Vamos segurar um pouquinho? Nós já estamos convidando vocês para o próximo episódio, onde nós vamos discutir tudo isso que a gente falou agora, o como, que aí, e não vai ser uma receita, porque cada criança é uma criança, é singular essa criança, mas o como vai ser discutido. Até a próxima, venham conosco no próximo Café com Isaac.